Olá, pessoal. Movimento Acorda com a gente. Já chegando aqui a nossa amada Renata Zakin. E para fazermos a live de hoje, deixa eu já até mandar aqui o convitinho para ela. E aí, Rê? Um delay aqui. Convitinho enviado. Renata! Que linda! Estamos aí! Amiga, Estamos vamos começar às aí! 10 horas. Vamos começar às 10. Ponto. Britânicas, britânicas. Ainda falta 3 minutos. Ainda falta 3 minutos. Para dar um tempinho, a Aline entrou também. Deixa eu dar um tchauzinho aqui para ela. Aline Makeup Hair, minha grande amiga. Ai, legal, adorei. Tá Tem linda tanta com esse branco aí, gente. hein? Pois é, tá uma coisa assim tão aquela rendinha, Tá tão mesmo. sagrada. Você viu que eu vim aqui de preto e branco, né? Tô assim. Vamos ver se até o final da live eu tiro o branco ou o preto. Isso, saudades, Aline. A gente tá ali naquele eterno equilibrar, né, de luz e sombra aí, e Eu em acho que homenagem ao Hierofante. o Hierofante. Assim, você entrou um pouquinho antes, vamos dar 2 minutinhos aqui, Isso, mas eu entrei para como vai ficar estéticos, né? gravado, é, eu acho que a gente podia fazer um silêncio antes de começar. A gente começa em 2 minutos. A Aline Sim, é o silêncio do está Hierofante. aqui com a gente. Vamos. Vamos, Aline, um silêncio, um convite a um silêncio, para a gente dar uma interiorizada. É isso, amiga. Eu vou mandar aqui para algumas pessoas. Bom, então é isso. Vamos começar? Vamos lá. Eu- Vamos, Você né? começa? Você Eu começa? começo. Vamos Tá manter bom, a tradição, né? vamos. Então, o Acorda com a gente, eu acho que é exatamente esse momento que a gente está agora aqui fazendo nessa carta do Hierofante. Porque qual é o motivo pelo qual a gente está aqui percorrendo essa mandala existencial, né? E até naquela música de abertura que eu fiz inspirado nesse projeto que a gente iniciou, né? Eu falo exatamente sobre isso, né? Sobre essa espiritualidade que é construída através de um universo mental. Porque o homem Sim, começou a sua trajetória espiritual desde o momento que ele se deu conta de que ele não estava sozinho, que ele era pertencente. sim, correto. Imagina que no instinto animal, os homens mais primitivos, né, no começo da nossa humanidade, eles tinham que fazer tudo para sobreviver, né? E eles juntos, eles eram mais fortes, eles percebiam que os animais que estavam ao redor eram ofereciam perigo, eles tinham uma sensação de perigo que é uma sensação da própria natureza, né? Essa necessidade, ó, a Cris entrou, bom Cris, dia. bom dia. Então essa necessidade que o homem Angélica, tem, hã? minha aluna de tarô.
Legal, então, essa necessidade que o homem tem de pertencer e de buscar um significado. Então, eu estava assistindo um vídeo falando sobre a espiritualidade da humanidade, né, sobre todas as religiões, todas as filosofias e tudo. E o começo, que é uma ideia hipotética do que poderia ter sido esse despertar espiritual do homem, seria o homem experimentando alguma planta que abrisse esse terceiro olho dele, né? Que ele pudesse ver um pouco além da realidade. Então, o 5 ele fala disso, porque ele é a soma do 4 mais o 1. O 4, como a gente estudou lá no Imperador, ele é a realidade, né? Ele é aquilo que você realiza. Mas o 5, que é o princípio do 1, é a realidade final. E, ao mesmo tempo, o 5 também é o 3 e o 2, que são os aspectos do feminino, que são os inconscientes, que a gente precisa para liberar essa percepção espiritual que é a própria consciência. Mas, Débora, você que é a taróloga, que é a mulher das cartas, é importante que você me fale agora do significado para que as pessoas entendam é, essa configuração aqui do baralho do Wade Smith, né? Você quer Sim, ele falar sobre essa carta? tem muito a nos dizer, sim, tá? Complementando até o que você falou do 3, do 4, o 3 mais o 2, né? O 4 mais o 1, a gente vai fechar no 5. E o 5, na numerologia, é a mudança. Então, assim, Uhum. a real transformação do homem, a gente não quer fazer nenhuma apologia de credo aqui, mas vem quando ele tem aquela ficha mental. Eu vou trazer bem para uma realidade até não espiritual, para que, assim, é a caída da ficha mental, onde nós somos seres em traço evolutivo, inevitavelmente. Mesmo que a gente não tenha consciência, somos seres de traço evolutivo. E aí, quando essa ficha cai realmente na pessoa e que ela entende, aí que o traço evolutivo vai muito mais rápido, o encontro com a própria essência, o entender do caminhar da vida e das energias que atuam dentro de todo esse sistema, né? E aí, falando da carta propriamente dita, a gente vê muitos tons de amarelo que apontam para a direção da luz, né? O amarelo é o sol espiritual, né? Nós vemos aqui embaixo, tem muita triangulação, né? Entre a É. tiara dele, os ombros, a cabeça dele, com as duas cabeças embaixo. Essas duas cabeças embaixo, elas são extremamente simbólicas, porque é quando você lida com as más e os bons e os maus potenciais, que é a dualidade, é o encontro, é a polaridade, é a camisa preta e branca que você está, né? Então, assim, você tendo essa. Ele está acima disso, olhando para isso, e é uma figura de um mestre. Então, sinaliza muito aquele momento de você buscar um mestre. E aí eu vou segurar só mais um pouquinho, porque a gente tem um Segura, desenrolar da live e segura, precisa segura. guardar esse mestre num saquinho sagrado, É. entendeu? Na verdade, E que eu aí, vejo aqui também, olha, não sei se você concorda com isso, mas está vendo que tem duas chaves aqui? sim, As as chaves dentro dos chaves oráculos, pressupõem que você abre alguma porta, né? Então, existe uma portais, mente espiritual, porque o universo é mental. Nas leis herméticas, uma das leis, né, fala sobre isso, que o universo é a lei do mentalismo, né? Então, sim, o universo é mental, como você mesmo abriu a live falando. Então, eu acredito, porque aí vai a minha interpretação, porque a gente pega os estudos de alguns livros, de alguma coisa, mas
tem muito mais coisa e a gente consegue ver o Muito, significado, muito, né? Até muito, porque a muito, espiritualidade ela está carregada de significado, né? Ela é sim, justamente a busca do significado de tudo. Então, eu vejo essas duas chaves e esses dois homens com esse chakra aqui aberto, né? o Que é justamente coronário, da cabeça, né? Que é o coronário, coronário. Então, a chave do consciente e do inconsciente. E eu vejo sim, esse mestre aqui, porque eles estão de costas, e ele está olhando para eles, e eles verdade, estão olhando para ele. Então, seria o que em muitas filosofias e religiões seria o observador, né? Porque a não materialidade ela é essa espiritualidade, né? De novo eu volto para aquela música que depois, quem também sabe no final até vai para o canta. saquinho sagrado. Vai para o saquinho, porque a não materialidade ela é justamente essa linha de possibilidade. Basta ver a história da humanidade, tudo que foi criado, que foi desenhado, que foi ressignificado, né? A própria religião pega um pouco dali, se conecta com aquilo. E religiões acontecendo em lugares diferentes, como do Egito e México, Prática mas trazendo o diferente. formato da pirâmide, que é exatamente esse 4 mais um, né? Porque a pirâmide, Sim. ela, na base, ela é quadrada e ela aponta para um vórtice, né? Célia, Para cima, né? para cima. E Exatamente. essas pirâmides, e se Eu nós, vou eu ainda abaixar vou aqui a voltar cara. aqui, ainda vou voltar um pouco aqui, essas pirâmides, como o meu baralho, eu consigo, não é que eu consiga, eu tenho um xodó maior com a linhagem, a roupagem egípcia para os meus jogos, tá? Então, por exemplo, a chave, ela tem vários significados, inclusive no baralho cigano, ela também é uma das cartas do baralho cigano, como em inúmeros oráculos, né? Mas falando aqui na pirâmide, eu estava até lembrando de uma leitura recente, né? Das conexões estelares, de constelação mesmo, entre pirâmides que você vai encontrar nas civilizações incas e maia com o Egito. Então, existe também essa, inter, essa interseção de constelação. E nós estamos aqui abaixo disso, nesse cinturão energético, né? Então, assim, não há como não crer que isso não mexa com o nosso mental. E eu vou além. A carta do Papa, põe aí de novo, Rê, por favor, que você pegou. Ah, congelou? Rê? Renata? Oi, Então, essa voltamos, vai. carta, ela é muito cheia de triangulações. Então, essas triangulações, essas tríades, elas também vão falar de uma coisa que é fundamental para que a gente consiga viver legal nos dias de hoje. Ah, não adianta eu ir só para a caixinha do espiritual, não adianta eu ficar só Isso, na isso. caixinha do mental e nem só na caixinha do corpo. É a tríade corpo, mente, E espírito. coração. Corpo, mente, espírito, né? E o coração, que é a essência, para a gente poder rodar dentro desse mundo que está assim numa efervescência de tempo acelerado, sim. Eu noto as pessoas cada dia mais reclamando mesmo, frustradas porque não conseguem dar conta dos seus afazeres. E Sim, o Papa não é um arcano acelerado, ele é longevo, ele respeita o tempo das coisas, ele está no tempo de cima e a gente está nesse tempo daqui. Então, por isso que foi muito legal essa parada antes de começarmos a live, de 2 minutos, para dar aquela interiorizada, porque o tempo não é só comando nós. Existe uma é verdade. força muito maior. E ainda falando sobre as duas figuras, né, com
com o chakra coronário, a pineal aqui aberta, olhando para ele, formando também uma tríade. Aqui no egípcio, eles têm um formato em mãos, de mãos, tá? De um para o outro, dos dois que estão sentados, eles formam uma figura que, na Cabala, para quem acredita, significa, chama-se o Aleph, que é o Deus como princípio de tudo. Então, ainda tem o simbolismo da mão deles dois ali formando esse Aleph. Elguinha, minha amiga. Então, eu achei interessante, né? Porque existem leis que regem, né, essa nossa espiritualidade e essa Completamente. materialidade, né? Sim, sim. Então, e essas leis a gente vai percebendo à medida que a gente vai amadurecendo o nosso ser espiritual, porque nós somos seres espirituais. E por que que nós somos seres espirituais? Porque como a espiritualidade busca o significado, né? Na verdade, ela está buscando essa essência, essa quinta essência, né? Então, a Exato. gente volta de novo para o sentido de pertencimento, o sentido de sobrevivência. Então, a espiritualidade também fala dessa coisa de você entender essa separação entre corpo, mente e espírito, né? Então, você veio aqui, você cumpre uma trajetória do seu caminhar, e junto a Sim, isso, você precisa ter alguma coisa que seja sua guiança. Aí nós vamos falar dos ateus, né? Os ateus eles não acreditam em Deus, eles não, enfim. Mas eles têm alguma coisa que os move, né? Se você perguntar, eles vão dizer: ah, eu sim. me movo pela vida, Sim. né? Eu estou aqui vivendo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual é a verdade, e está tudo bem, porque também, que verdade é essa que a gente tanto busca? Porque Exato. a única verdade que existe, inclusive a gente rompe essa coisa do tempo, né? É a coisa da sua existência no agora, né? Então, uma mente alinhada com o seu aspecto divino, ele não se identifica com absolutamente nada, porque ele sabe que tudo é a essência da vida. Então, ele está ali vivendo aquele momento, a gente está cada dia, em cada momento, vivendo uma experiência, uma sensação, um sentimento. E aí a gente vai lá para o Buda, né? Que fez toda uma trajetória de primeiro estar num lugar muito perfeito, depois ir para o oposto, e ele encontra aquele caminho do meio, né? Que é o caminho Exato. do equilíbrio das polaridades, que é o que eu estou aqui representando, porque na verdade volto de novo, são as leis que regem esse mundo. Agora, o Papa me dá uma esperança nessa carta, porque ele fala dessas chaves, né? Sim, Então, será que num futuro nós vamos acessar estas chaves que são inconscientes dentro da gente? Porque a gente não sabe o que realmente nos move, né? Existe uma força invisível que está conectada a uma mente maior que organiza tudo, que é esse caos, né? Que a gente fala, não, tá tudo desordenado. Aí você vai para a física quântica, que começa a estudar também como que a matéria se comporta, a energia, né? Até que ponto que você influencia a sua realidade através das suas crenças. Aí a gente vai lá para o passado e volta para todas as filosofias, religiões que já ensinavam isso, né? O próprio Mestre Jesus fala o tempo todo da crença, né? Aquilo que tu crês, né? A tua fé te curou. Então, é um barato estar aqui. É uma grande aventura. eu digo que até o ateu, eu honro assim muito a forma Coragem, né? também como ele valida a sua energia, porque é uma forma muito sábia, né? É. Ele tem a sabedoria dele, né? Então, assim, eu acho que esse universo ele é amplo de saberes, queira você um Deus ou não,
há sempre aquela pergunta também, né, sobre o mestre, né? O que me orienta? É o mestre? É o leme? É o norte? Né? Então, assim, há aqueles que vão buscar o mestre, há aqueles que buscam o norte. Então, tem toda esse caminhar que ele é muito amplo de necessidades de entendimentos existenciais, né? Senão tudo seria muito óbvio, me parece, tá? É, eu acho que dentro desse contexto é que a gente, nos dias de hoje, acaba tendo um leque de mestres, né, de mestres e de pessoas orientadoras, pessoas se buscando orientação. Então, tem todo um movimento é, baseado na necessidade de se entender o princípio da vida, o princípio e a razão de ser, o porquê de estar aqui e a guiança, né? A guiança para que eu entenda o meu papel, É né? E até onde coisa que isso vai. Então, a uma chave coisa, é fundamental nisso. isso, e voltando para a chave, como a gente tem essa necessidade de sobrevivência, de pertencimento, o ego está sempre na frente. O ego está sempre Sim, protegendo a gente. Então, a proximidade com a espiritualidade, no sentido da mente espiritual mesmo, é quando você vai elaborando melhor essa coisa do ego em relação a quem você é de verdade, né? sim. Porque a pergunta é quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, o que eu vim fazer, né? Qual é o O que eu estou sentido da fazendo aqui? vida? O que que eu estou fazendo? Por que que eu sofro? Por que que essas coisas acontecem comigo, né? E Sim, existe sempre o desafio da fé. A gente está sempre buscando a fé para nos conduzir, para que a gente possa prosseguir e acreditar na nossa vida com algum sentido. sim. Então, voltando para a chave, uma das coisas da espiritualidade, que a espiritualidade pede sempre, eu acredito nisso, é que a gente olhe para esse lado que a gente esconde, né? Que a gente não quer que o outro veja. Então, quando a É, gente faz o trabalho da nudez, a gente vê o nosso espiritual. E a nossa nudez é se desarmar de tudo aquilo que a gente acredita que nos protege. Porque o que nos protege? Nós não temos o controle de nada. Nós não sabemos o nosso futuro, a gente só tem o presente. Então, à medida que você vai tirando essas armaduras, você vai vendo que a tua espiritualidade ela está ali viva em você, no que você é nesse momento, com tudo aquilo que você carrega, né? E a culpa, o medo que até as religiões, através dos seus dogmas, imputaram dogmas. à humanidade, eles, eles acabam sendo criando neuroses. Por isso, a realidade tem um tabu aí, né? Você pega lá o Osho, que faz aquela grande transformação, né? Mostrando como a sexualidade trouxe para nós uma certa neurose, o próprio Freud, o Jung, né? Tudo ligado Sim, a isso, e a gente tem que ver que nós somos seres que para a gente ser aceito, a gente tem que começar um movimento de dentro. Porque se você não se resolve dentro de você, né, é a lei da correspondência. O que está acima está abaixo. Né? Essa correspondência está te ligando a uma divindade que é você, né, no seu aspecto mais iluminado. E aí você vai iluminando e vai tirando essas sombras. cortando. Oi. Sai um pouquinho. Você vai iluminando essas sombras e você vai clarificando aquilo que realmente é o seu ser, né?
E Sim. isso dá para a gente o norte, dá para a gente um sentido de pertencimento, dá para a gente um sentido de que a vida ela é muito além disso daqui, né? É o, Sim, é, é como se você tirasse as cascas da cebola, né? sim, você vai tirando e vai vendo que você, essa não materialidade, que você está aqui vivendo uma experiência, né? Mas não Sim. é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, mas é. Mas vamos falar dessa quinta essência. Essa quinta essência, o que que faz com que essa alquimia desses elementos que nos regem, a nossa materialidade, o que é essa quinta essência que abre esse coração, essa espiritualidade para que ela veja além desse corpo, dessa mente? O que que é essa quinta essência? Deixo com você a palavra. Bom, essa quinta essência, ela aqui, tá? Ela tá ela é uma energia que ela vai além dos quatro elementos, né? Quais são os elementos básicos da formação da natureza e que o homem está implícito e é esta natureza? Fogo, terra, água e ar. E o que moveria, o que faria, o que transformaria o mundo o mundo, o que faria o mundo acontecer se não fosse a quintessência, que é o quê? É o amor. É o amor, é o que a gente tem como base espiritual para construir o mundo. Eu tenho muito essa quintessência como esse quinto elemento da natureza, né? E é uma natureza feita baseada no amor, Oi, né? Nós Thelma. somos a Thelma. Nós Thelma entrou. viemos para o amor, nós viemos do amor e estamos aqui pelo amor. Mesmo que seja um mundo não pacífico, por que que incomoda tanto ver cenas de tristeza, de guerra e violência? Porque nós exatamente queremos o amor, nós queremos a paz. Então é em cima disso que a gente também está alicerçado na necessidade de amor, de amar e ser amado no sentido mais amplo. Essa é a quinta essência dentro desses quatro elementos, é a quinta essência depois desses quatro elementos que compõem a natureza. Só que para você descobrir o amor, você tem que conhecer o amor, né? Como é que você acha que como que você acha que a gente pode Sim. conhecer o amor, Débora, na sua opinião? Não há como conhecer o amor, dizer assim, você tem que. Todo mundo agora fala assim, para amar ao próximo, você tem que amar a si mesmo. O amar a si mesmo, na verdade, é, eu entendo que sim, esse amor é você se apropriar desse ser sagrado, que é você mesmo vivendo essa experiência terrena, esse ser espiritual vivendo essa essência, essa experiência terrena aqui na Terra. Então, se eu não honro esse ser sagrado que eu sou, com as minhas limitações e as minhas qualidades também, quando eu aprendo a dizer sim para o que eu quero e quando eu aprendo a dizer não, que é muito difícil, eu vou me sintonizando comigo mesma, eu vou entrando no meu universo de amor próprio, de alto amor, para que eu possa amar o todo, para que eu possa entender o outro, para que eu possa amar ao próximo. Como diz o mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é quando você honra o ser sagrado que aqui habita. Eu vejo dessa forma. Você quer me fazer alguma pergunta? Porque a gente tem o Uma nosso pergunta. caminho, né? Então a gente vai com as nossas crenças. Assim, inevitavelmente, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando das nossas crenças. Por quê? Porque a gente está falando do significado, né? Por isso que é muito delicado, porque cada um vai ter uma experiência. Por exemplo, sobre Sim, essas chaves, eu abri várias portas do meu inconsciente, que daí eu vou clarificando através da consciência, porque para mim Deus é a consciência, é o todo. Então, sim, à medida que eu vou clarificando o meu inconsciente,
eu vou me tornando menos. Não que eu vou deixar de ser, porque eu só vou deixar de ser a hora que eu me transmutar. Eu não acredito que eu vá me iluminar nesse mundo, talvez só depois. Mas assim, eu consigo iluminar algumas faces da minha da minha essência, né? Eu consigo ver aonde eu tenho as minhas forças, os meus valores mais, que é a minha base, que é esse 4, né? E eu vou clarificando ele com esse um, né? E esse um é eu imaginar que a minha vida, ela não é só aquilo que eu construo dentro de mim, mas aquilo que eu expresso nesse mundo, né? Exato, Então, dentro para fora. assim, é, é, eu não acredito que o bem e o mal, essa dualidade, ela seja separada. Eu acho que ela é uma coisa só, sabe? Eu acho que ela serve a um propósito só. Porque eu quero Sim, acreditar que existe um equilíbrio, porque senão nós seríamos só fantoches aqui. Então, à medida que eu vou clarificando, é como se eu estivesse aprendendo alguma coisa sobre mim, sobre esse espírito que é um viajante, né, em busca dessa luz maior, que é essa unidade da qual todos nós pertencemos e que nós sentimos falta, porque os animais sentem falta disso, somos nós que sentimos, né? Os animais estão sim, vivendo em estado de presença, eles, quando o medo está ali eminente, ele foge daquele perigo, mas o homem não, o homem vai criando os medos, criando todas as coisas no mental, porque a ele foi dado esse papel, né? A sim, imagem e semelhança de Deus, né? Essa mente. Então, só que é uma mente que está nessa dualidade, né? Mas ela aponta para esse mestre interior, né? Esse eu sou, né? Que tanto se sim, fala o eu sou, né? É para mostrar o nosso poder de criação também, né? Dentro dessa abertura de chave. Então, eu tive alguns momentos da minha vida, em algumas experiências, que eu clarifiquei esses lugares. E aí eu pude validar realmente essa quinta essência, que é o amor. Porque sim, foi o amor, o entendimento do que é o amor verdadeiro, que me fez dar esses saltos e sair de prisões, não só físicas, espirituais, mas mentais, mental, de falta de orientação. E a gente é testado o tempo todo. Porque o game é sim, esse, você é testado. eu, E eu acredito completamente. é, então, e nessas minhas experiências, eu vi muito claramente que existe uma sabedoria ancestral por trás delas, né? O reino vegetal foi uma das experiências que eu tive com a ayahuasca. Você fala assim, ah, você aconselha a ayahuasca? Não, não aconselho. Eu digo que essa foi a minha experiência, né? Tem gente que tem experiências ruins. Eu já estive em várias egrégoras diferentes. E é impressionante como cada egrégora tem alguma coisa para te oferecer, né? É Com assim, certeza. meu depoimento pessoal, vejam bem, tá? Talvez tenha a ver com um monte de coisas que estão ligadas à minha ancestralidade, mas o meu entendimento sobre essa coisa do crer e do amor verdadeiro, eu obtive através da consciência crística, que não está ligada à igreja, está ligada a alguma coisa maior do que significa o Cristo dentro de nós, né? Sim, Depois também passei pelo Tantra, que tive um mestre ali que também mostrou algumas coisas muito importantes. E nesse momento eu enxerguei muito mais o mundo espiritual de uma forma assim bem contundente, nesse aspecto luz e sombra. E eu estou aqui caminhando humildemente, com a certeza de que não sei nada e que vou com os meus recursos, certo? E aconselho a vocês buscarem esse equilíbrio, como a Débora mesmo falou, né?
tão bem na live do imperador, que é essa base, que é esses pilares que te sustentam para você não enlouquecer, né? Vamos dizer assim, não enlouquecer, você procurar seu equilíbrio físico, mental, espiritual, né? Tá tudo interligado, não adianta. Mas agora eu vou deixar você falar, eu estou falando demais, amiga. Eu queria que você Não, me desse algum imagina, depoimento tranquilo. da sua espiritualidade, porque eu acho que isso é uma coisa legal para as pessoas, assim, Sim, sim, também olharem para a sua espiritualidade e honrarem, né, o sim. caminho, a trajetória que elas fizeram. Mas fala. Bom, vamos lá. Eu acho que cada um é exatamente, né? Aquela são 7 bilhões de cabeças, e são 7 bilhões de cada um nesse mundo. Não, adoro Com, essa tua frase, essa é a frase da vida, né? da São vida. 7 bilhões de almas Uhum. em um corpo humano dentro desse planeta, né? Aí a gente vem e fala de egrégora, né? Num momento onde se discute muito sobre religião, uma persegue a outra, religião se mistura com política, ideologias e por aí vai. Mas assim, na minha cabeça, tá? Eu sou muito aberta na questão da espiritualidade. E o que que eu penso? Egrégora, para mim, é o chão que eu posso chegar e o meu anjo da guarda vai me dizer: tá tudo bem aqui. Então, por que que ele vai me dizer que tá tudo bem aqui? Porque ele vai conversar com a minha essência e os meus valores. Se é para o bem, para o amor ao outro, para o meu Interessante, vai alto amor, conversar com as suas essências e seus valores, isso aí. e com responsabilidade, meu amor, vamos a qualquer lugar que seja bom. O anjo da guarda vai conversar comigo. Então, se obedecer a esses critérios, amor ao próximo, amor por mim, responsabilidade, valores, feito com responsabilidade, tá tudo certo. Então, Você assim, às sabe, vezes tem gente que pergunta assim, qual a sua religião? Né? Eu sou espiritualista, eu sou praticante de muitas coisas, de muitas egrégoras, mas eu tenho um Deus chamado travesseiro, que se eu faço uma besteira, para não falar outra coisa, eu não durmo. O meu Deus é meu travesseiro, porque é ele que vai falar assim: aqui você errou. Hoje você não dorme. agora É interessante. posso falar uma coisa? É, o seu Deus, ele é um juiz, né? Ele tem essa, né? Ele tem essa característica. Ele tem essa É o característica, Papa, pois é. é o Papa. Meu pai falava uma coisa que eu achava tremenda. Meu pai falava, porque o meu pai, ele era ateu, ou agnóstico, enfim. Hoje eu não sei. O papai, ele falava o seguinte, cada um tem o seu Deus. Isso O meu é o aí. Churubamba. O meu é o Churubamba. E eu falava assim, caramba, e o Churubamba, o que que ele faz? Ah, o Churubamba ele se diverte, ele não sei o que e tal. E eu estava eu estava com umas amigas, e aí é um exercício que eu proponho para vocês, que eu achei muito interessante, e ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Eu estava com as minhas amigas e falei para elas o seguinte: vamos imaginar que você tenha um mestre. Muitas pessoas conhecem o seu mestre, né? Assim, pessoas que são realmente que veem coisas. Eu não vejo nada. Eu tenho uma escuta interna, uma sabedoria interna, uma escuta intuitiva. Para mim, a espiritualidade é uma intuição bem trabalhada, entendeu? E aí, eu virei para elas e falei assim: nós vamos imaginar um mestre que está ali perto da gente, orientando a gente, um ser que está num outro nível, para que esse mestre nos oriente na vida. Então, eu falei para minha amiga: descreve o seu mestre fisicamente. Ali você já identifica tudo. A egrégora, o que está mais forte dentro dela. Aí eu perguntei fisicamente como é que ele é. Aí vem a pergunta que é a pergunta mais poderosa de todas, quando que você sente que ele está perto de você? E quando você sente que ele não está perto de você?
Quando você fala isso, você clarifica a sua sombra e a sua potência de luz. Olha que coisa incrível. Mas tem que falar isso espontaneamente. Porque aonde está a sua sombra, aquilo que você mais teme, quando que ele se afasta de mim? Quando eu Entendeu? estou na sombra, Quando ele se aproxima, ele traz o oposto. a luz. Ele traz o oposto, a luz. Então, nesse momento, você clarifica o que é a sua maior sombra. Eu fiz essa pergunta para o meu marido. E o meu marido, ele falou assim: meu mestre é Deus. Aí eu uh, falei, uau. Mas quando ele falou qual era o que ele temia, quando ele sentia, você vê que mesmo sendo Deus, porque aí volto para a coisa do meu pai dizer, cada um tem o seu Deus, então cada um tem o seu mestre, cada um tem uma ideia idealizada do que é isso, mas no fundo é a busca da chave, é a busca da chave. O que em você precisa ser clarificado, sabe? O que Sim. que você dói mais, que você... Então, eu passei por experiências assim, em que eu tive que mergulhar muito fundo nas minhas sombras. E quando eu mergulhei muito fundo, depois veio essa grande revelação, essa grande luz. Precisa sempre ser assim? Não. Não tem Mas aquela geralmente, frase? Se não vai pela dor, vai pelo amor? mas Não, não precisa ser sempre geralmente assim. é. Mas geralmente Geralmente, é, talvez por causa dessa configuração humana que a gente se encontra, entendeu? sim, e Buda teve eu que acredito passar por muito isso, né? Buda estava lá no bem bom, no aí bem foi para a bom. realidade, estava dentro de uma bolha que não existe, não é a realidade. É, ele vivia numa bolha. Quando ele saiu, ele foi para o mundo. Jesus Cristo passou pela Índia, já está aprovado ali nos manuscritos que ele teve lá, ele bebeu da fonte, entendeu? Então, é isso. É, Aí. onde estão as nossas Façam maiores esse dores? exercício que vocês vão ver se não vai, você não vai. Mas assim, é bom ter uma guiança, porque a Uma pessoa guiança, ela sim, vai usando o mental muitas vezes, porque tem que ser muito espontâneo, você tem que falar muito espontaneamente. Porque a pessoa vai exato, é. querer corrigir alguma coisa, aí você vai fazendo as perguntas e a pessoa vai ficando meio que, né? E quando foi feito comigo, as minhas amigas fizeram, as duas perceberam uma coisa na minha fala e falaram uma coisa para mim que eu não estava vendo, entendeu? E na hora Eu que elas acredito, falaram, eu sim. falei, faz sentido. Pois eu vou fazer essa brincadeira contigo. Você Vamos, quiser. vamos, vamos, precisamos. Eu acredito muito, Rê, que nas nossas maiores dores, né? E nas nossas dores e nas nossas maiores fraquezas é que estão é onde aponta, é onde estão a necessidade, não, é o caminho para a grande luz. Vai estar naquela dor, vai estar naquela sombra. Então, assim, das nossas maiores fraquezas surgem as nossas maiores forças. Eu acredito muito Porque nisso, muito nisso. quando você vai para confrontar aquilo, é quando você precisa de mais luz, né? Sim, de E assim, mestre. e como é bom a gente Vamos estar falar de perto, mestre, né? como é bom a gente estar perto de pessoas, e a gente vai falar das vibrações, de pessoas que emanam uma energia amorosa, uma energia autêntica, principalmente, uma energia respeitosa, né? Muito. Porque a gente tem que também tomar um certo cuidado com o espaço do outro, né? Eu acredito muito na espiritualidade como respeito pelo outro, o espaço do outro, O sabe? Não espaço jogar do em outro. cima do outro as suas frustrações, as suas mazelas. Vai lá e faz o seu trabalho, né? E aí volto para essa coisa do travesseiro que você falou, é a hora que o meu travesseiro começa a se movimentar É e a o, minha cabeça começa a chacoalhar, é né? o Tipo papo. assim, você
você fez isso daqui, você acha que isso foi legal? Você acha que isso vai. Mas não é um julgamento, é uma autoconsciência mesmo, sabe? Não é uma questão de julgar, porque tá feito, tá feito. Mas é uma coisa assim, cara, eu não precisava ter falado isso, né? Porque aí volto para as leis herméticas do Herme Trismegistus, né? Que ele era um filósofo lá do Egito, e muita coisa veio do Egito, muita coisa que a gente conhece hoje de espiritualidade, né? Inclusive no cristianismo, é a lei do mentalismo, né? A lei Sim. da correspondência, a lei da vibração, a lei da polaridade, a lei do ritmo, a lei da causa e efeito, a lei do gênero, e eu acho que tem outras leis, muito mais. Outras leis que ainda até hoje nós, como humanidade em evolução, ainda vamos desvendar ou até construir, né? É, aí a gente fala muito nessa coisa do. Tinha botado o mestre na caixinha, né? Eu acho que a gente. E duas coisas, dois pontos importantes, né? Que a gente, pra gente não esquecer de tirar o mestre da Olha, caixinha. E vamos tirar algo esse muito mestre já interessante, já da caixinha. A hora que você quiser, você tira ele. tá, joia? Algo muito interessante que você pontuou é a energia também das pessoas, né? Porque o teu eu, ele precisa de oxigênio. O teu eu espiritual precisa de oxigênio, né? Senão você vira também um cabide de espíritos, né? Só ali, bom, 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 bom. Então, você tem que estar se reciclando energeticamente, mentalmente, amorosamente, para você poder doar. Porque É o senão você orai e seca. vigiai, né? O orai e vigiai, ou seja, Exato. você tem que estar o Senão tempo você todo em seca. estado de presença e observando aquilo que te cerca, aquilo que você pensa, aquilo que você come, aquilo que você Aquilo que você faz, aceita. aquilo que você aceita, né? Né? Porque é aquilo que você aceita. E aí, dentro disso, você organiza, porque a espiritualidade, a tua energia, o teu corpo, o teu mental e o teu físico precisam de quê? De uma regra, de uma disciplina, de um limite para que você rode, para que você ajude, para que você trabalhe, principalmente quem é tarólogo, quem é terapeuta energético, quem trabalha com alinhamento, quem é reikiano, no meu caso, que dá aula, etc., eu tenho também toda uma responsabilidade para comigo, eu tenho que ter, né? E qualquer relaxamento meu comigo mesma, a consequência vem imediato. Então, eu tenho que ter essa consciência e cada vez mais ajudar as pessoas a se, eu vou ter que usar a palavra, tem gente que não gosta, a se empoderarem para que elas possam seguir o caminho delas e não prendê-las, Agora, né? eu vou te Então, dizer uma o tarô coisa. tem muito essa função, né? Eu É, não posso ficar ali cabide de você. Eu tenho que te dar o saquinho de milho para você ir jogando pelo caminho, sabe? sabe uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que me ocorreu? É que a espiritualidade, ela é como as estações. A minha espiritualidade na infância era uma, a minha espiritualidade na adolescência era outra, mas eu tinha uma espiritualidade Sim. muito poderosa, muito poderosa. E a espiritualidade, ela não é estática, ela não é Não. estática, não é uma conquista que você faz, ah, agora eu me tornei um ser iluminado, eu sou clarificada. Não, de jeito nenhum. A espiritualidade é um trabalho constante para esse equilíbrio, para essa quinta essência, que é aquilo que você não vê, que é exatamente o que está acontecendo agora, neste momento na sua vida. Então, eu tenho momentos que a minha espiritualidade está no pé, está no pé. Sim. Por mais que eu tenha vivenciado muitas coisas, elas não estão relativamente clarificadas, porque em cada Ela não é momento da minha estática. vida ela não é estática, entendeu? Mas por isso que o mestre também se revela através, e agora é a hora de tirar o mestre da caixa. O mestre não é nada
mais do que aquilo que está dentro de você, né? O mestre, ele vai te ensinar sobre você, porque é você com você. É você com O você, o Papa seu eu aqui, ele está espiritual. fazendo, o Papa aqui, ele está fazendo um papel de ponte. Mas quem disse que a sua ponte não pode ser o seu consciente e o seu inconsciente, as suas chaves para você chegar no seu eu superior, Centro, no seu seu centro centro, superior. Seu no centro de seu luz, centro. Fala agora, seu amigo. centro de luz. Fala sobre Eu acho esse que mestre. esse mestre, ele é o encontro, exatamente. São as chaves, são as tríades, tudo que a gente conversou, o inconsciente com o consciente, corpo, Pai, o mente, Filho e o espírito, Espírito Santo é o homem, a mulher e o filho. É as a unidade. polaridades, as É, polaridades. É o encontro com o divino. Isso é o seu encontro com o divino. O seu eu divino é o encontro com o seu eu divino que você honra. Honra, e a partir do momento que você honra, você tem uma vida com conduta, né? É uma conduta para consigo, uma conduta para com o outro, para um bem, em prol de um bem viver saudável, ah, emocionalmente saudável, fisicamente saudável e solidário dentro de uma natureza, dentro de um ecossistema que a gente faz parte. Então é é. tudo muito interligado, No né? livro que eu escrevi, que é o Norte Urgente, eu coloquei uma frase que, para mim, ela, assim, ela é o meu norte. O autoconhecimento é o meu mestre. Sim, Agora, sim. eu preciso de referências? Preciso. Símbolos Mas, também. mas até que ponto que isso me clarifica? Me clarifica pelo seguinte: eu já estou constituída de uma série de crenças. Não tem como tirá-las de dentro de mim, a não ser que eu comece a questionar essas crenças e essas crenças ganhem outras crenças. Mas assim mesmo eu vou estar vestida de crenças, né? Dentro de um sistema de crenças, com Dentro certeza. de um sistema de crenças. Então, assim, para mim, um dos momentos em que eu senti essa consciência superior é justamente quando eu silenciei tudo em mim. Sim. Aí eu vi que tudo é natureza. Tudo é natureza. É o silêncio. Eu me lembro É de um a presença do silêncio. e assim, as coisas elas vão acontecer quando elas estiverem prontas. Então volta para a lei do ritmo, da vibração, da correspondência, do tempo, né, desse tempo que é um tempo de presença, principalmente, né? O tempo da É. espiritualidade é um tempo de presença. Não se aflija, né? Cada coisa no seu tempo. É. E assim, eu vou falar uma coisa que a gente já está começando a ficar no final do tempo, tem 7 minutos aqui. E aí tem duas músicas, né? Falamos em uma que conversamos ao longo da nossa construção da live, que era Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, do Gilberto Gil, né? Então encontra exatamente esse lugar do silêncio, onde você precisa estar ali com toda aquela profundidade daquela letra. Peguem esta letra para ouvir, porque tem um refrão, um pedaço lindíssimo que diz assim: se eu quiser falar com Deus, é, eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos, dos meus sonhos suntuosos. Tenho que me ver medonho e, apesar de um mau tamanho, abraçar meu corpo nu, né? Então, assim, é um mergulho muito profundo. É, E você acabou de mesmo. falar numa coisa linda, que é o tempo, né? Então, que é o Senhor de tudo. E vai uma outra música também para vocês escutarem, ouvirem, que é o tempo, né? Que hoje Maria Gadu canta, Chico César, tá todo mundo cantando Caetano, que é o hino ao tempo, né?
compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 entro em acordo contigo, né? Então, acho que são músicas que nos religam. Fala um pouco do religar, amiga, para a gente poder, daqui a pouco, infelizmente, se despedir. Olha, amiga, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que eu vou cantar a música que eu fiz pra gente. Então, vamos embora. Acorda com a gente neste mundo que você criou. Olha para dentro no giro deste seu ser. Todos nós juntos somos a flor aberta, caminhando nesta mandala de amor. Abra seus olhos, a verdade chegou. Tudo o que você crê é para aprender. Tu és viajante de alma liberta, buscador da luz que te guia na vida. Tu és a consciência divina que nunca termina, o vazio completo de todos os mundos. Acorda com a gente, acorda com a gente. Arrepiei, amiga! É isso, acorda com a gente. Não adianta só um acordar, vamos acordar juntos, não é isso? Isso, exatamente. Vamos Vamos acordar acordar juntos. juntos. Tá É isso, certo. amigo. É isso. Eu vou me despedindo, então, vamos nos despedindo, morrendo de pena. Se eu pudesse, eu ficava horas aqui, mas vão derrubar daqui a 5 minutinhos. Olha, eu até pensei assim, vamos tirar uma carta, você tira do seu baralho, eu tiro do meu? Será que Tiro. dá tempo? Eu vou tirar sem ser o hierofante, Eu vou né? tirar, eu vou tirar daqui, mas eu não vou, eu vou tirar do baralho que eu tenho da consciência crítica, que eu adoro esse baralho. Eu vou tirar do baralho cigano. Então vai. Vamos Vambora. Tira aí, usar Rê. aqui uma intuição, uma mensagem. Um por todos e todos por um. Para! É isso aí, Vamos gente. aqui. Não preciso falar mais nada. Um por todos e todos por um. E você, qual foi? Falando sobre uma grande A casa, um nossa rei casa espiritual. amoroso, as nossas bases. Olha que lindo! 4 mais um, 5. 4 da casa, que são os 4 cantos, mais um, 5. Isso Fechou no aqui não é Papa. brincadeira, não, gente. Isso aqui é ao Isso aqui é vivo. coisa A séria, gente galera. Isso é coisa aqui a séria. gente está orientado. É isso aí, Total. Débora. Então, Um beijo, meu amor. um beijo grande e vai ficar gravado nos nossos feeds, tá? Já vou Isso. colocar aqui, vou encerrar e vocês vão poder ver no feed da Renata Obrigada, e no meu. Cris. A Tchau, Cris gente. fala, Obrigada a participação de todos. compartilha a nossa live. Isso, e acorda com a gente. Beijo. Beijo!